Começando a gravar. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo a tela aí, a minha tela? Por favor, dá um joinha. Então, o que vocês veem disso? A primeira coisa, que o universo ele ele tem uma primeiro o conceito de infinito. A gente é sugestionado a acreditar que o infinito ele só tem a ver com o crescimento, o aumento de tamanho. Você tem também um infinito na diminuição de tamanho. Você vai diminuindo em partes, 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 diminuindo, e vai infinitamente diminuindo e sempre tem uma parte menor. Sempre tem algo menor do que aquilo. Como você vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, e continua tendo uma outra parte que é maior. Até que o cara chega no universo no tamanho de dimensão física e você vai vendo aí, hoje você já tem os multiversos, que são vários outros universos, e vai ampliando. Então, você tem um infinito, tanto na parte para se crescer, quanto na parte para se diminuir. Então, a primeira coisa que vocês precisam ver é que você não só tem um infinito em crescimento, em tamanho daquilo que você vê. Você tende... É porque como a gente se vê como talvez a menor parte, a gente só consegue ver o para fora, assim, os nossos sentidos mostram, mas vocês não veem
o que tem na parte de dentro. Então, a primeira coisa na expansão que eu quero ver de consciência é isso. E no budismo, nas religiões, existe uma coisa que fala que tudo surge do nada, né? Você vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até o ponto que não tem nada, e do nada tudo se criou. Olha que bacana. E do nada tudo se criou. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a ver é observar e pensar fora da caixa. Mas eu gosto muito dessa introdução desse vídeo, porque a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que a criação, e observa todo mundo ao teu redor, tanto para menos quanto para mais. Então, por mais que a gente acerte, por mais que a gente cresça, por mais que a gente expanda, por mais que a gente tenha sucesso, esse sucesso não significa muita coisa, entendeu? Ele significa para a gente, tem um nível de importância, mas se você se achar que é o super poderoso, assiste esse filmezinho aí, porque você não é nada em relação ao todo, entendeu? Então, é importante que vocês comecem a ter a dimensão, as pessoas que são criacionistas, eu hoje não sou criacionista, tá? Mas as pessoas que têm o criacionismo, que o criacionismo tem a percepção muito a ver com a sua dimensão com essa dimensão. Se o universo está aí, então alguém criou, existe um Deus, eu não sou criacionista, isso não quer dizer que eu não, não, não sinta Deus em mim, mas eu não sou criacionista, tá? Eu não tenho uma visão criacionista mais do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte: o tamanho do universo em relação ao que nós somos, entendeu? E para os que são criacionistas, têm a fé criacionista, o tamanho que o Criador do universo é em relação a isso. Então, se vocês começarem a ter essa dimensão do tamanho do Criador, vocês vão começar a fazer um trabalho no ego de vocês. A primeira coisa que eu quero matar em vocês é o seguinte, que eu acho importante. Acreditarem, isso é do ego, é da proteção da autoimagem, e a gente vai falar muito, que você é uma parte importante no processo. Percebam isso. Quando você tende a ser induzido na sua mente que você é uma parte importante do processo, você começa a cometer um erro. E isso vai mostrando o tamanho do teu ego. Porque se você acha que você é uma parte importante no processo, basta você observar. Se você fosse uma parte importante no processo, você seria imortal. Vamos dizer, em parte, nessa existência. E você é mortal. E, e basta você observar que tiveram gente que realizaram muito mais do que você realizou e que não estão mais aqui com a gente. Então, essa percepção de que você é importante em relação a essa dimensão é a primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês nesse processo de expansão. Nunca se imaginem que vocês são é importante que vocês tenham autoconfiança em vocês, que vocês tenham a fé em vocês. Jesus falava: se tiver fés maiores que a minha, farás milagres maiores do que os meus, né? Então, mas essa fé que Jesus falava não é a fé em Deus, é a fé em si. Você precisa ter essa fé, mas ao mesmo tempo que você tiver essa fé, você precisa perceber que você não é nada em relação ao todo. Você não é nada, cara. Você é uma parte da criação, mas se você olhar essa dimensão que tem aí, você não é nada. Então, vamos começar aqui o treinamento. Deixa eu chamar aqui só um pouquinho. Share screen. Então, esse treinamento eu vou dividir ele em três. É um treinamento bem pesado, bem longo. A gente vai fazer ele, vamos parar no horário do almoço. A primeira coisa que eu falo na percepção de vocês como líderes, primeiro é vocês despertarem a consciência de quem vocês são. Tá? Então, a gente vai trabalhar. Dá um joinha que está vendo a tela. Joinha, joinha.
Então a consciência do eu. A gente fala que na empresa a gente não trabalha com processos educacionais, tá? A gente trabalha com processos de expansão de consciência. Por quê? Porque não adianta nada você educar pessoas que não estão no nível de consciência. E é importante para vocês que estão sendo empreendedores e estão desenvolvendo a liderança, vocês perceberem antes de tudo que vocês já começam a liderar pessoas, tá? Vocês já começam a conviver e liderar pessoas. Então é importante que você perceba, entendeu? Se a pessoa na qual você conversa, ela está no teu nível de consciência. O nível de consciência é mais ou menos o seguinte: você não consegue conversar com as pessoas que não estão no teu nível de consciência, não vão entender o que você fala. Isso precisa ficar claro. E vocês precisam ter uma consciência de que nem todo mundo que está nesse planeta Terra está no mesmo nível de consciência. Tem gente que, cara, que para ser um animal basta dar chifre e garras. Que o cara está no completo nível animalesco. E tem gente que está no nível de consciência mais acima. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: qualquer nível de consciência que esteja aqui nesse planeta não é um nível de consciência elevado. Tá bom? A gente não está falando de ninguém no nível de elevação de consciência, porque se você for observar com uma certa razão, o mundo é muito mal, né? Então, as consciências superiores não estão nesse mundo mal que a gente está. Existe muito pouco amor nesse planeta, né? E o restinho do amor que a gente tem, as nossas consciências, a consciência coletiva delegou ele a Deus. Deus é amor. Então você não precisa ser amor. E o que sobrou, como Deus é amor, e o que sobrou um pouquinho do resto desse amor, ficou no amor próprio. Deus é amor e o restinho fica no amor próprio. É esse o ambiente que a gente convive. Tá? Mas afinal, o que é consciência? As pessoas que não sabem o que é consciência estão conscientes de não saber o significado do que é consciência. Então, existe, quando você vai para um mosteiro budista, o cara pergunta, quem sabe o que é consciência? Aí quem levanta a mão dizendo que não sabe, o monge budista fala, o pessoal que levantou a mão e que não sabe o significado de consciência, estar consciente de não saber o significado. Isso é consciência. Tá? Então, a consciência é quando você se dá conta de algo, quando a ficha cai, quando você fica ciente de algo e quando você enxerga a verdade. Então, se você ficar consciente de que você não é nada em relação a esse universo, você nunca será um cara arrogante, soberbo. Se você não ficar consciente disso, você será arrogante e soberbo. Entendeu? Então, o nível, quando você trabalha a nível de consciência, você não precisa educar as pessoas. Você não precisa ensinar ética para as pessoas. Basta você perceber. Tudo flui. Aquilo que você não quer para você, você não quer para os outros. Isso é um ensinamento de consciência. Você não precisava ter lei nenhuma. Bastava você falar o seguinte: o que eu estou fazendo com o outro, eu faria para mim? Se eu fizesse para mim, você está no nível de consciência. Agora, se você não faz para você e quer fazer para o outro, você não está no nível elevado de consciência nessa dimensão e parte do princípio que nessa dimensão ninguém está com nível de consciência elevado. Tá bom? Então, quem está trabalhando na Group em busca de reconhecimento? Eu já fiz essa pergunta. Tem alguém aqui que ainda trabalha em busca de reconhecimento? Pode ser sincero. Em busca de reconhecimento, tá? Então a gente tem o corpo, tá? O nosso corpo físico, e a gente tem o cérebro, e eu falo que o cérebro pertence ao corpo. O cérebro é um órgão do corpo que nem o coração, tá bom? A gente tem a mente, e o cérebro acessa a mente, mas o cérebro não é a mente, o cérebro está no corpo, tá? A primeira distinção que vocês precisam entender é a distinção física entre o hardware e o software. O hardware é o cérebro. O software é o programa que está no cérebro.
que roda no seu cérebro. Então, o hardware é o seu cérebro. O software é o programa. Esse programa está na mente. Entendeu? Quando você pega um computador com Windows, o sistema operacional é o software. Agora, o computador é o hardware. Naquele hardware, eu posso rodar o programa da Apple, como eu posso rodar um programa do Bill Gates, da Microsoft. No hardware cérebro, ele suporta vários tipos. O software é o programa, tá? E existe algo mais que vocês precisam perceber. Quando você começa a identificar esse algo mais, você começa a já ter um nível de... existe alguém por trás que controla esse hardware e esse software. A coisa mais importante que vocês precisam perceber é o seguinte: o segredo de um empreendedor que quer ter sucesso, o segredo do empreendedor que quer ter sucesso é o seguinte: vocês precisam ver a vida, hoje eu vejo a vida dessa forma, vocês precisam ver a vida se distanciando dos pensamentos de vocês. O pensamento, ele está na mente. Então, o que eu falo? Vocês, tem alguns que a gente percebe isso com mais nitidez, tem outros que não desenvolveram isso. Você não é seu pensamento, eu falo isso. E você precisa se distanciar do seu pensamento, você precisa observar a sua mente processando. E a meditação ajuda muito isso. A meditação é quando vocês podem estudar aí várias técnicas de meditação. A meditação é quando vocês ficam em silêncio numa parede, tem que ser para um lugar que não te tira o foco, tá? Tem que ser um local parado, estanque, uma parede branca, qualquer coisa. Mas não pode ser você de olhos abertos olhando a paisagem, olhando pássaros. Quando você medita, você tem que estar meditando em algo que não te tire o foco. E você começa a perceber a sua mente trabalhar. Os seus pensamentos virem e os seus pensamentos saírem. Então, a meditação ajuda muito. E você vai perceber que tem alguém observando esses pensamentos. Vocês não são um pensamento de vocês. Então, existe algo mais. Quando eu falo para vocês quais foram o momento mais feliz da sua vida, cada um vai buscar uma lembrança, porque cada um é um indivíduo e cada um tem aquele momento. E qual foi o momento mais infeliz da sua vida, cada um vai buscar um momento e cada um vai trazer esse momento. E tem uma coisa mais importante também. Quando eu perguntar para você qual foi o momento mais feliz da sua vida, se eu botar isso em relação ao tempo, você vai ver que eu estou falando de momentos diferentes. E qual foi o momento mais triste da sua vida, você vai ver que se eu botar isso na dimensão do tempo, você vai falar, talvez o teu momento mais feliz de 10 anos não seja o momento mais feliz que você teve na sua vida hoje, Antônio Carlos, com, sei lá, 50. Mas qual foi o momento mais triste? Com 10 anos, talvez tenha sido um brinquedo que um cara quebrou, alguma coisa que aconteceu. Mas talvez com 50 já não seja isso. Então vocês veem enquanto vocês são dinâmicos, há momentos felizes e momentos tristes à medida do tempo, entendeu? Então isso é extremamente importante que vocês percebam. Então, nós somos feitos de átomos. Na consciência do eu, o átomo ele é um elemento único, que o pessoal chama de átomo. O átomo, antigamente, existia a crença que era a menor parte de todas as partes. Era o que não se divide mais, né? E depois o pessoal começou a perceber que do mesmo jeito que tem prótons, nêutrons, o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons, então aquela parte que era indivisível tinha três coisas que a compunham, entendeu? Tinham três coisas que a compunham, prótons, nêutrons e elétrons. Vocês, na dimensão natureza hoje, vocês também são compostos de três partes. Eu faço isso para você lembrar. Você tem teu corpo físico, você tem tua mente e você tem o que eu chamo de eu. Algumas religiões tratam o eu como espírito, outras como alma. Eu chamo de eu, para não entrar no crivo religioso. Mas é importante que vocês, quando a gente fala de um átomo de hidrogênio,
um átomo de oxigênio, a gente sabe que naquele átomo existem prótons, existem nêutrons e existem elétrons. Quando eu falo do Antônio Carlos, eu vejo o Antônio Carlos como esse cara cabeludo aí, entendeu? É um cara com corpo e que tem uma mente, e que nessa mente roda um programa, tem um programa. E existe o eu, o cara do Antônio Carlos. Existe a pessoa que comanda isso, tá bom? Que está dentro dessa plataforma. O que é o eu? Vamos supor o seguinte, eu falei para vocês que tem o hardware, tem o software, né? Quem que é o eu? Eu estou aqui nesse computador. O meu hardware é um notebook Lenovo. O meu software que eu estou rodando agora um sistema operacional Windows 10, se eu não me engano, com a apresentação do PowerPoint para vocês. E quem que é o eu? Sou eu aqui, ó, teclando e passando os slides, ó. Voltei, ó, fotozinho de prótons, nêutrons e elétrons, avancei, ó, corpo, mente, eu. Eu estou comandando o meu corpo e eu estou comandando a minha mente. Percebam? Então, o eu de vocês é quem comanda o corpo e quem comanda a mente. Como eu estou comandando esse computador e essa apresentação para vocês. Existe algo mais, tá bom? Então, descobrindo o seu eu, a experimentação do eu, Antônio Carlos, ela é fundamental para vocês fazerem a experimentação do eu, e isso aqui eu não estou indo para a crença, tá? Eu não estou falando para vocês o que é o eu de vocês. Eu vou falar para vocês experimentarem o eu de vocês, tá bom? Como é que você descobre quem vocês são? Você tem um corpo e você tem uma mente, e você tem o eu, tá bom? O, e eu falo, o que você vem acumulando por um longo período pode ser seu, mas não é você. Você precisa perceber isso, concorda ou não? Porque você já existia antes. Então, observa quantas pessoas são ogras e fala assim, eu pergunto, uma coisa, vamos supor, é, quem é o Sérgio Moro? Aí o pessoal fala, o Sérgio Moro é o juiz da Lava Jato, que está em Curitiba, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Sérgio Moro é isso? Então o Sérgio Moro só passou a existir quando ele foi juiz. Antes de ter o diploma, antes de se formar em direito, antes de fazer o concurso para juiz, o Sérgio Moro não existia. Então, o Sérgio Moro não é isso. O Sérgio Moro tem um eu lá naquele cara e ele está na personalidade de uma figura importante nesse momento. Ele está, ele não é. Percebam isso. Então, uma coisa, o que você acumulou por um longo período pode ser seu, mas não é você. Então, o Sérgio Moro não é o que ele acumulou ao longo de um período. Se ele achar que ele é aquilo, ele está cometendo um grande erro com relação ao que ele seja, de fato. Então, existe um corpo, existe uma mente. Então, o que você acumula no corpo? Eu falo o seguinte, imagina o Marcão que está aí do lado do Tadeu, se nascesse desse tamanho. A mãe do Marco explodia. Então ele vem acumulando coisas nesse corpo que vem. O que que o corpo acumula? O corpo acumula comida, o corpo acumula músculos, gorduras, ossos, tá? O que que a mente acumula, gente? A mente acumula impressões, a mente acumula experiências e a mente acumula conhecimento, entre outros. Então, como é que você faz o exercício? Isso tudo é acumulado externo, isso é externo, é de fora para dentro, você vem acumulando. Você come um pão, esse pão se transforma em massa corporal. Existe já uma magia divina de você pegar uma coisa que às vezes não tem inteligência nenhuma e aquilo vira células, aquilo vai se acumulando, certo? Então, eu faço um exercício que eu vou a quem pertence isso? Eu vou trabalhar com o pessoal que o Felipe que não fez, o Rafael, mas eu vou trabalhar com o Rafael. A quem pertence isso? O carro. Ao corpo, chefe. Entendeu?
O carro que você conduz pertence. O maior erro das pessoas é acharem o seguinte: no exercício de expansão de consciência, achar que o corpo pertence a mim. O carro pertence a mim. O carro não pertence a mim. O carro é um objeto que a gente fala que pertence ao corpo. Mas vamos lá, e a casa dos sonhos pertence a quem? Antônio Carlos? Ao corpo. Porque tem gente que fala, é meu, o carro é meu, a casa é minha. Aí eu falo, e o caixão? O caixão também. Não, o caixão não é meu, não. O caixão é do corpo. Então, tudo que a gente fala que pertence ao corpo, pertence ao mundo físico. A isso que eu chamo de dimensão natureza, tá? Então, tudo isso é material, é do mundo físico. E observa o seguinte, tá? Esse mundo físico é o que talvez a Bíblia chamava de prazeres da carne, tá? É esse mundo físico. Você como ser, você como eu, se apegar aos prazeres da carne. O dinheiro, money, que é o que todo mundo trabalha em busca do dinheiro, do sucesso, esse dinheiro, essa grana, tá? Pertence ao mundo físico, você não leva, ele é do mundo físico. Entendeu? Então a primeira coisa que eu pergunto assim, você que tem todos vocês têm traumas financeiros. Todos tiveram problemas financeiros, tá? Cara, por que que vocês se permitem, tá? Por que que vocês se permitem que os problemas financeiros que pertencem ao mundo físico, ao seu corpo, te abalem seu eu? Começa a perceber isso. Começa a pensar. Os fracassos financeiros que vocês tiveram, por que que vocês pegam uma coisa que é do mundo físico, deixa que isso te destrua, que isso te gere um câncer, que isso te gere um fracasso na vida, que isso te gere uma deficiência? Por que que você pega uma coisa que é do mundo físico e deixa que abale o teu eu, tá? Então pertence ao corpo, ao mundo físico, tá bom? Então, a mesma coisa, os pensamentos pertencem à mente, mundo mental. Os sonhos, os pensamentos, as lembranças, isso é tudo da mente. Tá bom? Isso pertence à mente. Então, como você sabe quem você é? Primeira coisa. O que for do corpo externo, você tira e deixa no monte. E o que for da mente, você tira e deixa no monte. Gente, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que teve se você me permitir, Tadeu, contar aquele episódio que a gente conversou. Você vê que quando a pessoa toma consciência de quem ela é, as coisas ficam menos abaladas, entendeu? Vou fazer uma pergunta para o Antônio Carlos. Antônio Carlos, a sua Oi. filha pertence a quem? Pertence a ela. É, ela, da sua carne, da sua esposa, se veio um corpo, mas ela pertence a ela. O maior erro dos pais, perdão, é acharem que os filhos pertencem a gente. E quando você se apega a isso, você começa a gerar um sofrimento para você. Eles pertencem a eles. E quando eu falo da autorresponsabilidade também, que é a certeza que você só tem controle sobre você, você precisa ter consciência que você não tem controle sobre seus filhos, você só pode dar luz. É claro que você pode cercar seus filhos de uma excelente vibe e botar ele num ambiente maravilhoso. Mas o seu filho, ele é um indivíduo que nem você, com corpo, mente e eu. Ele só nasceu do teu corpo, ele não te pertence. Se vocês perceberem a importância disso, a quem pertence teu pai? A quem pertence a sua mãe? Você está entendendo o que eu quero dizer? A quem pertencem essas coisas? Se você observar isso, você vai ver que o seu pai pertence a ele. Ele é um ser que tem corpo, que tem a mente dele, que tem o eu. Beleza? Então vamos voltar ao exercício. O que for do corpo externo, você tira e deixa no corpo. Por exemplo, e o que for da mente, você tira e deixa na mente. A casa. A casa é do quê? É do corpo. O chuveiro é do quê? É do corpo.
A sandália é do pé que é do corpo, entendeu? As roupas são do corpo, entendeu? O que é da mente? O que é da mente, galera? Os pensamentos são da mente. As lembranças são da mente. Os momentos felizes são da mente. As imagens são da mente. Percebam isso. Percebam a profundidade do que eu estou querendo dizer. Então, como é que você faz exercício? Você vai pegar o que é do corpo, deixa no corpo, e o que é da mente, é da mente. Então, tudo que vem surgindo, você começa a fazer esse exercício todo dia. Vai fazendo esse exercício todo dia. E vai tirando. O que sobrar é o que vocês são. É o eu. O que sobrar é o que vocês são. Vocês podem até chegar para mim e falar, chefe, isso aqui é do quê? É do corpo ou é da mente? Entendeu? Aí você, o que sobrar é o que você é. Quando você tem a noção de quem você seja, você vai percebendo que talvez aí você vai entendendo o que é aquele DNA de Deus, ou aquela. Vocês vão ver que vocês são seres que são muito mais poderosos do que vocês acreditam que são. Mas as pessoas sofrem aqui por coisas físicas bobas. Tem gente que quebra e se mata. Tem gente que tem um problema com a esposa, se suicida ou mata a esposa. Isso é o nível de consciência que vai tendo, entendeu? Eu achei muito engraçado, eu vou falar um episódio hoje, o Tadeu tem depois desses exercícios de expansão, ele teve um episódio que ele me permitiu eu falar, ele teve uma discussão com a esposa, e a esposa, na crença dela de que a filha pertence a ela impediu que o Tadeu visse a filha. Mais ou menos assim, uma discussão que a gente sabe que é temporário, mas impediu que o Tadeu visse a filha. Se o Tadeu tivesse no nível animalesco, o Tadeu ia discutir isso com ela. Você não vai tirar minha filha de mim, não sei o quê. E eu tenho certeza que na visão dela, ela esperava que o Tadeu reagisse dessa forma. Aí o Tadeu, não, é sua consciência, beleza, mas eu sei que minha filha é ela, e deixa eu te falar, ela vai saber a mãe que você é lá na frente. Eu não posso fazer nada. Se é desse jeito que você quer agir, tudo bem. Então, as pessoas começam, quando você começa a ter, e por que o Tadeu reagiu dessa forma? Porque ele tem uma consciência de que a filha não é dele, que a filha pertence a ela própria. E que nesse momento de estresse não adianta ele ficar conturbando muito mais a situação, disputando por uma coisa, desculpe o termo aí, ô Tadeu, mas eu vou usar pela ugrice da tua esposa. Entendeu? Então, não entrou no mérito. Entendeu? E a pessoa vai começar, não vai saber como reagir com você, porque você tem uma consciência do. Agora, o Tadeu, é claro que vai ter momentos com a filha dele, e quando ele tiver os momentos com a filha dele, ele vai se dedicar 100% à filha dele. Entendeu? Vai curtir aqueles momentos 100%. Então, a expansão da consciência, ela tem muito a ver com o momento presente e você saber se contextualizar. E por que eu dou esse treinamento de consciência? Porque vocês vão ser confrontados com várias coisas que te afetam externamente, e você precisa ter um equilíbrio muito grande do corpo, mente e eu. Não entrar na sua mente, não entrar nos seus pensamentos, não ser enganados pelos seus pensamentos, não achar que aquilo que você está vendo na sua mente é a realidade, porque não é. O seu nível de consciência ele começa a se expandir quanto mais longe dos seus pensamentos você fica. Quanto mais dentro do pensamento você fica, mais você vai viajar e mais você tende a cometer erros, tá? Então, a raiz da ignorância é a ilusão da existência de um eu. O que eu quero, esse eu que ele se refere, não é esse eu divino que eu falei para vocês, mas esse eu persona. Tipo Sérgio Moro. Quem é o Sérgio Moro? É um juiz de direito.
Quem é o Rafael? Rafael é o gerente empreendedor do Parquinho. Quem é o Antônio Carlos? O empreendedor do Danite. Quem é o Tadeu? O empreendedor da Rede Alha. Quem é o Marcos? O CEO da Upback em alimentação. Quem é o Felipe? O empreendedor do TRF. Toda vez que vocês vinculam o eu à pessoa, é a raiz da ignorância, tá? E essa razão, essa percepção dessa persona, você se identificar como uma pessoa, é a causa de todo sofrimento, tá? Porque o intelecto de vocês, prestem atenção no que eu estou falando, prestem muita atenção no que eu vou falar, que é extremamente importante. Vocês têm um software na mente, estão rodando. E esse software vai fazer tudo para proteger esse intelecto. Esse software vai fazer tudo para proteger esse intelecto. Percebam isso. O software tem um intelecto, vai fazer tudo para proteger, não o intelecto, proteger essa pessoa. A imagem. Então, se você comete as coisas mais absurdas, você vai ter alguma coisa tentando proteger essa imagem, tá? Então, a causa de todo sofrimento é a identificação do eu como persona, como uma pessoa que habita o corpo. Vocês estão nessa existência agora. Daqui a 100 anos vocês não estarão. E há 100 anos atrás vocês nem existiam nessa dimensão. Mas o eu de vocês já existia. Tá? Então, existe o não nascido, o não criado, o não originado. A emancipação do não nascido, criado, formado, é discernida. A nobre verdade do sofrimento e a nobre verdade da causa do sofrimento. Vocês precisam entender que vocês existiam antes de serem o que vocês são. Vocês estão. O Marco está como Marcos. Eu estou como ET Eduardo. O Antônio Carlos está como Antônio Carlos. O Felipe está como Felipe. O Rafael está como Rafael. Mas toda causa de sofrimento é quando você acha que eu sou o Marcos, ou eu sou o ET, ou eu sou o Antônio Carlos. Vocês não são isso. Vocês estão nesse momento nisso. Isso é um estado, pô. Tanto é um estado que vocês não estão permanente nisso, porque daqui a 100 anos vocês não vão estar. Percebam isso. E há 50 anos atrás, a grande maioria nem estava aqui. Percebam isso. Então, meu ensinamento é para os que têm poeira nos olhos, tá? Existe o sofrimento, existe a causa do sofrimento, existe a cessação para o sofrimento e existe um caminho para o fim do sofrimento. Sofrimento existe. E você tem que perceber que existe uma causa para aquilo que você sofre. E também existe o que faz você sofrer. A cessação desse sofrimento. Existe uma coisa que vai cessar esse sofrimento. Existe um caminho para o fim do sofrimento. Tá bom? E reconhecer que o sofrimento ele começa geralmente na mente. Ele pode até se refletir no corpo através mas ele começa na mente, tá? E o sofrimento deve ser conhecido e o sofrimento foi compreendido. O nascimento é sofrimento, a morte é sofrimento e o apego é sofrimento. O sofrimento, ele tem muito a ver com o apego, tá? Qualquer tipo de apego te causa sofrimento. Então, vocês precisam perceber que o nascimento, no que eu quero passar para vocês, o nascimento é sofrimento. Tanto que o bebê, quando nasce, nasce chorando. Né? Quando ele vem, ele já existe, mas quando ele vem, ele nasce. A morte é sofrimento,
O apego é sofrimento. Agora, isso é sofrimento para quem se identifica como aquela persona, porque se você não se identificar que você é aquela persona e que isso tudo é temporal, você não sofre com nada disso. Tá? Então, toda a identificação de sofrimento tem a ver com essa consciência do eu persona. Então, quando você se identifica como um eu que tem corpo, e não se identifica que você tem um corpo, tem uma mente e um eu, e que você é temporário nisso aí, e que você já existia, quando você se identifica com a pessoa, com a persona, essa identificação, ela te causa todo esse sofrimento. Então, o ego é que dá-lhe feridas e te machuca. Então, essa percepção de ego dessa pessoa é o que te... Então, por exemplo, Antônio Carlos, é uma coisa que eu vou te falar e a verdade te liberta. Você se ofende muito porque as pessoas não te respeitam. Isso é ego. Isso é ego. Você quer ser respeitado. E observa que o comportamento das pessoas vão mudando à medida que você não vai dando atenção a elas. Lá o garçom. A tua relação, quando você tirou a importância daquele cara te respeitar ou não, você passou a não sofrer tanto e a coisa até pode ter fluído de uma forma. Então, essa questão de ser respeitado, isso é ego. Isso é seu ego. A necessidade de você ser respeitado, isso é ego. Tá? Então, o ego faz você violento. Pô, me respeita. Com raiva, ciúmes, competitivo. O ego que é continuamente o sentido miserável da vida. Toda vez que vocês se identificarem como pessoa, vocês vão sofrer. Se vocês quiserem ter cura de todas as doenças, se libertem da persona que vocês são. Tá? Então o ego se conecta com o externo. Tá? Quanto maior o conhecimento que você tem desse eu, menor é o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento que você tem do que você é. Olha quem falou. Entendeu? Então, os 7 passos para dominar o ego. Aqui, Antônio Carlos, por coincidência, o primeiro que Buda ensina é não te sentir ofendido. Se você começar a ficar consciente que toda vez que você ofende, o cara está ofendendo a tua pessoa e que você não é essa pessoa, como é que você pode ser ofendido? A outra coisa, liberdade da necessidade de ganhar, libertar da necessidade de ter razão, libertar da necessidade de ser superior, libertar da necessidade de ter mais, libertar da necessidade de identificar com os teus êxitos. Eu sou o cara. É aquilo que eu falei no exercício lá. À medida que vocês vão tendo acertos, vocês tendem a ficar mais próximo de um erro, mas toda vez que você acha que você é fantástico, que, cara, isso é tudo ego, tá? E libertar da necessidade de ter fama. O budismo tem uma coisa muito legal, porque o pessoal fica nos mosteiros, né? E todos os quadros, eles fazem quadros maravilhosos, e os quadros não podem ser assinados. O cara não sabe, não pode saber quem foi que pintou, porque não tem a questão do ego. Se você for olhar, essa dimensão que a gente vive, basicamente, é só de seres com ego. E é por isso que a gente sofre tanto. Entendeu? Essa necessidade de, de ego, de mostrar, tá? Então, o ego significa eu, né? Que é uma palavra que vem do latim. Quando eu falo eu quero que vocês entendam esse eu, não esse eu espiritual que eu chamo de eu, mas eu persona, tá? Então, o ego significa persona, né? Esse eu, uma palavra que vem do latim. De acordo com a origem, acredita-se que o ego sempre está acompanhado do sentimento de vaidade ou mesmo egoísmo. Então, Einstein falava que ego é igual a 1 dividido por conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento que você tem sobre umas coisas. Esse conhecimento que ele está falando não é o conhecimento que você tem sobre cozinha ou sobre empreendedorismo.
O ego é igual a 1 dividido sobre o conhecimento que você tem de quem você seja. Então, quanto menos você conhece a si, mais ego você tem. Quanto mais você conhecer a si, menos ego você tem. Entendeu? Então, o homem é uma fração cujo numerador é o que ele é e cujo denominador é o que ele pensa que ele é. Tá? Quanto maior for o denominador, mais pequena a fração. Entendeu? Então, quanto maior for... olha o que ele falou. O homem é como uma fração cujo numerador é o que ele é e cujo denominador é o que ele pensa que ele é. Tá? Quanto maior for o denominador, mais pequena é a fração. Tá bom? Então vamos lá. Eu faço uma seção Mobral a quem pertence os pensamentos, eles pertencem à mente. Os pensamentos não são do meu eu. Eles são da minha mente. Os pensamentos são da minha mente. As imagens, elas são da minha mente. O caixão é do corpo. Os filhos não te pertencem. Os filhos foram gerados do teu corpo, mas os filhos pertencem a eles próprios. Os filhos pertencem ao corpo. O chuveiro e a cama pertencem ao corpo, mundo físico. A Seção Mobral Advanced, a quem pertence? Os traumas. Os traumas são lembranças que pertencem à mente, que estão na mente. Ou alguma coisa que aconteceu que pertence ao teu corpo também. Tá? O sofrimento, ele é uma lembrança ruim que está na mente, que pode até, a tua mente é tão poderosa. Eu tive um cliente de coach que chama-se, não posso falar o nome, né? Mas esse cara, ele estava tão dentro dos pensamentos dele que ele conseguiu perfurar um intestino delgado. De tanto estresse que ele causava a si próprio. Pensamento, a noia de pensamento. Ele criou ele perfurou um intestino delgado. Eu não me lembro qual é o nome científico, mas ele estava tendo uma hemorragia, ele estava tendo um sangramento no intestino por conta de tão mental, tão dentro da mente que ele estava. Eu falei, cara, perceba que tu não é tua mente. Sai da tua mente. Você não é teus pensamentos. Os teus pensamentos não são você. Tá? Então, o DNA. O DNA, ele mostra o rosto. Por exemplo, eu tenho certeza que a Mislene aí tem alguma coisa da parte de pai e alguma coisa da parte da mãe. Então, o DNA, ele pertence ao corpo e pertence à mente também. Esse DNA da família vem. Eu vou passar para vocês uma coisa que vocês precisam, nossa senhora. A galera, vou falar uma coisa fundamental. Ao pessoal que se envolveu com drogas, tá? Com drogas. Presta atenção numa coisa. Eu vou passar aqui a vida de mais. Cara, vocês têm que ter uma consciência de perceber o seguinte: a dependência química que vocês tiveram e o acesso à droga que alguns tiveram, tá no teu DNA. Eu posso te afirmar com certeza que você teve dependente químico na família antes de você. E que você tem uma tendência muito grande, genética, de transferir essa dependência para os teus filhos. Se você tiver consciência disso, você vai começar a se comportar com os seus filhos de uma forma diferente. Felipe e Rafael, as pessoas, eu vou liberar um pouquinho aqui o microfone, eu vou pedir só para manter as pessoas não percebem uma coisa, que eu acabo numa sessão, se eu faço uma sessão coletiva, é 100% de êxito, a minha sessão, Mislene, eu identifico todas as pessoas que são dependentes químicas. Eu sei identificar. E nego fica de cara. Nego fica de cara. Mas eu sei identificar.
tá? O ego. O ego é a programação, voltando para vocês, é a programação que você tem daquilo que você acha que você é. Então, o ego é uma imagem que você tem de você, criada na sua mente. Então, o ego não é você. Então, mas voltando a essa questão do DNA, essa parte da dependência química, vocês têm que perceber o seguinte, os que foram usuários. Tu acha, lindão, que tu cheirou uma carreirona de pó, ou bebeu pra caramba, teu filho não vai beber. Teu filho não vai cheirar. Tu acha que isso só está em você. Que não existe uma rede. Que teu filho não está herdando as tuas características mentais por DNA. Que teu filho não está herdando tuas características físicas por DNA. Se você quiser, você não tem filho, né, Felipe? Eu não. Se você, por exemplo, se você tivesse histórico de droga na família, ou o Rafael também, ou a Mislene ou o Antônio Carlos, qualquer um histórico de droga na família. Todo histórico de droga, eu vou te dizer o seguinte, geralmente começa de pais autoritários, extremamente autoritários, tá? E ausentes. O pai é ausente, mas quando ele está presente, ele é extremamente autoritário. Tá bom? Então, o pai, às vezes, pela ignorância de ser dessa forma, de achar que essa é uma forma boa de educar, ele inconscientemente tá já levando o filho 50% para o caminho das drogas. Porque o filho, em vez de achar o pai um herói, ele vai buscar os amigos. Só que ele é novo. Ele não tem inteligência, ele não tem maturidade. Geralmente ele pega aqueles amigos que são a galera que está naquela vibe que não é ligada à família. Porque se teu pai é autoritário, perceba, e é distante, você não vê ele como um cara bacana naquela fase de juventude. Então tu se afasta. Então você busca um outro contágio social, percebe? Então, o início das drogas das pessoas são para as famílias. Então, e olha a burrice, a insanidade hoje dessa dimensão. Hoje as drogas estão sendo tratadas como um problema de Estado. Não é um problema de Estado, é um problema de família. As pessoas acham que quem tem que tratar a droga dos filhos é o problema. A mãe chega e fala assim, eu não aguento mais esse menino drogado. Aí quer que um delegado resolva a situação. Percebam isso, tá? Eu peço para vocês me cobrarem, eu vou falar um pouquinho de epigenética, me cobrarem a vida de Maria que eu vou passar para vocês. Vocês precisam perceber, identificar quem tem filho. A tua filha está com quantos anos, Antônio Carlos? Tem uma de 18 e outra de 7. Essa de 7. A de 18, velho, fudeu. Tecnicamente eu digo fudeu em que sentido? A tua ignorância fez você educar ela em cima do teu conceito da ignorância e daquele conhecimento que você tinha. Mas a de 7, se você percebeu a profundidade do que eu estou te passando, você vai poder fazer muitas correções educacionais com relação a ela para que tua carga de DNA não se reflita nela. A carga dos pensamentos negativos, essa carga não se reflita nela e não impacte nela. Os seus, Mislane, tem quantos anos? Um tá com 20, outro 18, outro 19. Ixi, esses aí tudo já foram filhos educados pelo que você tem. Não tem. Dá para você trabalhar, a gente começar a botar, convidar para os treinamentos, mudar a consciência de uma certa forma. Os seus, Rafael? Um tem 13, outra 6 e o outro 3. O de 6 e o de 3, se você começar a trabalhar a sua forma de ver, o mesmo o mais novo, Isso, chefe. você começa, porque você não replica esse DNA da tua criação neles. Sabe o DNA da cagada que você fez, as merdas que você fez na vida? Sim. Se você identifica essas merdas em você, você começa a fazer um processo educacional com eles diferente de uma forma que não vai ter. Tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu avançar aqui.
Então, sessão Mobral Advanced. Reconhecimento. O reconhecimento é do ego. O ego é uma criação que você tem na sua imagem. Percebe? Que você acha que você é. Então, você trabalhar em busca de reconhecimento é de uma burrice sinistra, porque a primeira coisa é o seguinte, você está primeiro delegando que o outro reconheça aquilo que você faz. Se você percebe as leis da autorresponsabilidade, você vai ver que o reconhecimento, você trabalhar em busca de reconhecimento é uma das coisas mais burras que você possa fazer. Tem um filme que eu recomendo para vocês aí, que vocês assistam, é Quase Deuses, que é a história dos Blue Babies, que é a história de dois médicos que fazem a questão dos bebês azuis lá. E tem um episódio que eu quero que vocês assistam, quando o cara tá trabalhando e fica puto com o médico principal, que ele não é médico, ele é um técnico, era carpinteiro, se eu não me engano, e ele briga com o médico em busca de reconhecimento. E ele depois se arrepende tanto, porque ele adorava o que ele fazia, mas ele se arrepende tanto porque ele está trabalhando, ele chuta o balde, lá sai e começa a sofrer porque o médico lá não o reconhecia. Ele às vezes era até melhor do que o médico, mas o médico não reconhecia e ele falava assim que estava trabalhando por reconhecimento, tá? Então a primeira coisa que eu falo para vocês, não trabalhem por reconhecimento, porque vocês estão terceirizando essa felicidade a alguém que reconheça. Isso é de uma burrice gigantesca. Espera aí, tem mais gente aqui. Então, vocês estão terceirizando isso, tá bom? Então, vocês precisam perceber na consciência do eu que vocês são um indivíduo, tá? Um indivíduo único, tá? E se vocês são um indivíduo, eu ligo o amor, né? Que é uma coisa de nível de consciência que é de uma burrice gigantesca. Como é que vocês podem ter amor próprio, tá? O amor próprio é uma característica que envolve... O amor, ele envolve duas entidades, entendeu? O amor envolve seu filho, tá bom? Bem-vindo aí, Aloysio. Esse primeiro módulo do treinamento, ele está sendo gravado, tá? Eu depois vou disponibilizar o link para vocês, mas o amor envolve duas entidades, tá? Se o amor envolve duas entidades, você ama seu filho, você precisa perceber a primeira coisa na tua expansão de consciência é que o amor, tá, envolve duas entidades. Para eu amar, eu tenho que ter um envolvimento de duas entidades, tá? Então, como é que eu posso ter amor próprio? É a primeira pergunta. Se você é um indivíduo único, tá? Você começa a perceber que esse amor próprio é o amor ao ego, é a proteção à sua imagem, tá bom? Então, amor próprio é amor ao ego, tá? Então, o amor envolve duas entidades, tá? A primeira coisa outra coisa que você precisa entender é que o amor faz bem a quem você ama. O Rafael aí que eu fico brincando que era sheik árabe, às vezes você ser amado por alguém que você não gosta é um problema. Eu já tive aquelas mulheres pegajosas que ficavam me ligando, não sei o que, eu sai, cão, sai, capeta. Entendeu? Às vezes você ser amado por alguém que você não gosta é um problema. O amor faz bem a quem ama, não ao ser amado. É o maior equívoco que vocês têm. O amor que você despende ao seu filho faz bem a você. Esse treinamento que eu dou para vocês, o amor que eu estou despendendo a vocês agora, faz bem a mim, não faz bem a vocês. Faz bem a mim. Então, o amor envolve duas entidades. Então, amor próprio é talvez o que eu chamo da causa de toda a loucura e de todas as mazelas dessa sociedade, dessa dimensão planeta. Entendeu? Então, amor próprio é amor à sua imagem, tá? Então, o amor próprio é amor à sua imagem. E a imagem é uma coisa que está na mente, entendeu? Então, e o ego pertence à mente, entendeu? Então, quando você tem amor próprio, você está enganando. O teu programa está errado. Percebam isso. As pessoas que estão com amor próprio é que o programa da mente está errado. Agora vocês precisam, as pessoas confundem o amor próprio com a necessidade de sobrevivência, com o instinto de se manter vivo. O instinto de se manter vivo não tem nada a ver com o amor próprio.
É porque se vocês forem ver do tempo lá que a gente viu das caverninhas, a necessidade de você se manter vivo fazia com que você, às vezes, cometesse até o mal no intuito de se manter vivo. Mas isso foi muito confundido com o conceito de amor próprio. Tá? Então, eu falo que a primeira coisa que eu quero dizer, eu vou fazer aqui só antes de eu chegar nessa parte, vou mostrar para vocês aqui a parte que eu falei da vida de Maria. Deixa eu só dar um stop share aqui. Deixa eu ver aqui. Vida de Maria. Uhum. Só um pouquinho, gente. Enquanto... Deixa eu baixar aqui, que é mais fácil para passar para vocês. Um pouquinho tirar. Deixa eu ver quem está aqui. Tem gente que está com o áudio liberado aqui. Ok, peraí só um pouco. Peraí. Vocês verificam, me dão um joinha se vocês vão estar vendo isso aqui, que eu vou passar do YouTube direto, tá? Só um pouco. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo ele fala muito. Só para falar para vocês, esse vídeo ele fala muito da vida de Maria. E essa vida de Maria ela fala o seguinte, só para vocês prestarem atenção, Antônio Carlos. Felipe, Rafael, o próprio Aloísio, quem tem filhos aí, como o DNA de vocês está impregnado de vocês que vem dos pais de vocês e como vocês precisam ter essa expansão de consciência para que isso não reflita na educação dos seus filhos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que se já terminou. Aqui, ó, Vida de Maria. Me dá um joinha se vocês estão escutando. Estão vendo aí o vídeo? Não? Espera aí.
Só um pouquinho. Share screen. Share computer. Agora vai. Deixa eu fechar aqui. Tá indo agora? Tá joia. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Viram aí que, tecnicamente, o que eu quero dizer para vocês é que a galera acha inconscientemente que vocês podem fazer as merdas e que as merdas que vocês estão fazendo não vai replicar nos filhos de vocês. Ah, eu posso me drogar, minha filha não vai ser drogada. Para de viajar, velho. Se tu se droga, você tá tendo uma grande característica no teu DNA de seu filho ser dependente químico também. Tu tá achando que isso tá fazendo mal a você. O cara é alcoólatra, aí acha que ele, sendo alcoólatra, só ele vai ser alcoólatra, ele não vai botar a carga genética de alcoólico no filho. Cara, tá no DNA. E esse DNA ele é replicado por 4 gerações. Então, as características que vocês têm, que vocês receberam nesse corpo, nesse avatar na mente de vocês receberam dos pais de vocês. Tu acha que é só veio do pai, que veio do avô, que veio... Então, isso você herdou, essa mente, às vezes aquela mente mais negativa, que acha que tudo... A questão do... Isso é da característica da família. Então, se você quiser, de fato, evoluir, você percebe que você tem que identificar as coisas que você não gosta em você e começar a perceber isso e você ser a mudança. Não é querer mudar no seu filho. Ah, eu bebo, mas não quero que meu filho beba. Eu me drogo, mas não quero que meu filho me drogue. Larga de ser mané. Expande a consciência, filhão. Expande a consciência. Tudo que você está fazendo e tudo que você fez, existe essa carga genética. Já está implantado no DNA do teu filho. Por isso que eu falo que o DNA, ele pertence ao corpo e ele pertence à mente. Então, tanto na parte mental, quanto... Tem gente que tudo vai dar errado. DNA.
É da mente da programação. Aí vocês acham, lindão, que vocês são um elo único, solto no planeta. É só comigo. É só comigo. Entendeu? Aí chega, casa, tem filho, aí não sei o quê, bebe e acha que essa carga genética você não está replicando para os filhos de vocês. E que os filhos de vocês... Olha o que foi a vida de Maria lá, quem assistiu. O trauma que ela passou, ela pegou esse trauma, replicou e ficou replicando. Olha o padrão de evolução na família. Aquele modo de se comportar. E o modo de se comportar está em tudo. Então, por isso que a gente, quando fala nos treinamentos, a gente fala nos treinamentos que, cara, você não é o que você fala que você é os resultados da tua vida. E o budismo, ele fala uma coisa engraçada. Essa dimensão natureza é uma dimensão kármica. Você plantou uma semente de pimenta, velho, pode ter feito 10 hectares de morango, você vai colher aquela semente de pimenta. Agora, por que vocês fizeram isso? Ah, eu não tinha consciência. Ah, pelo menos fica feliz que está acordando. E muda. Porque mudança é evolução. Quem não quer mudar não vai evoluir. O sofrimento, ele é uma coisa boa, se você for parar para pensar. Foi o sofrimento do homem andar a cavalo que fez surgir o carro, que do carro veio o avião. O sofrimento, ele faz você mudar. Agora, eu falo o seguinte, a primeira característica das pessoas é o seguinte, se a pessoa quer evoluir, muda. Muda. E tenha consciência de que você é a fonte, você só pode mudar a si. Você não pode mudar ninguém. Querer que o marido mude, querer que a esposa mude, querer que meus filhos mudem. Não. Seja a mudança que você quer no mundo. Já falava Gandhi, né? Seja você a mudança. Não querer mudar os outros. É tão burro. Eu falo de nível de consciência moral. Ficar puto com os outros. Ter raiva. Ter raiva dos outros. Antônio Carlos, ter raiva dos outros é um dos sentimentos mais burros assim, ó, que a gente está no nível de consciência primata, tá? Mas assim, é primata ao quadrado ter raiva. Porque vamos perceber o sentimento de raiva, tá bom? Vamos perceber o sentimento de raiva. Você tem raiva com outra pessoa, certo? Se você perceber que a outra pessoa você não tem controle sobre ela, não adianta você ter raiva da pessoa. Aí por isso que Buda, talvez na sabedoria dele, falou que ter raiva é você tomar o veneno e querer que o outro morra. Entendeu? Então, o cara não me respeita. Não respeita quem? O seu eu ou não respeita a sua autoimagem que você está procurando preservar? Então, essa questão da autoimagem para você procurar preservar é o que faz o conceito. Por isso que estava lá nos treinamentos que eu cheguei e mostrei e falei que é o ego. Que a primeira coisa, se vocês quiserem virar líderes empreendedores, pessoas fantásticas aqui no grupo, a primeira coisa, cara, acaba com o amor próprio. Pode acabar com o teu amor próprio. Foi esse amor próprio que eu acho que fez o Rafael fazer as merdas que ele fez, eu fazer as merdas que eu fiz, talvez eu não sei, Felipe fazer as merdas. Cara, acaba com o teu amor próprio. Teu amor próprio não tem nada a ver. Teu amor próprio não tem nada a ver com o conceito de você se manter vivo, de existência. Não confunde isso. Entendeu? Conceito de sobreviver. Vou matar o cara antes ele do que eu. Isso é instinto de sobrevivência. Isso não tem nada a ver com amor próprio. Amor próprio não existe. Amor próprio é amor ao ego. É nível de consciência. É que você ainda não se reconhece como um indivíduo. Quando vocês acabarem com o amor próprio, nossa, vocês vão ver. Aí vão falar, nossa, o ET, agora eu entendi o que o ET tá. O cara te xinga, beleza. Entendeu? Teve um episódio muito interessante na história de Buda, que diz que teve um cara lá que subiu puto e chegou lá e passou e cuspiu na cara de Buda, né? Aí os discípulos saíram para dar porrada no cara. Buda, não, deixa, o cara não sabe. Nível de consciência, tipo, deve ter falado assim, o cara tá no nível de consciência animalesco, deixa lá.
Aí o cara voltou, passou a noite pesado, não dormiu, aí no outro dia veio quebrantado para falar com o Buda, para pedir desculpa a Buda, queria beijar os pés de Buda, e falou, não, mas eu cuspi na sua cara. Aí Buda chegou e falou, não, você não cuspiu na minha cara, você cuspiu na cara de outro cara. O cara que está aqui sentado hoje é diferente do cara que estava ontem. Então percebam o seguinte, se vocês de fato querem mudar e querem mudar o DNA de vocês, replicar na família coisas boas, sejam a mudança que vocês querem do mundo e sejam a mudança agora. E mude você, não queira mudar os outros. Mudar os outros é a coisa mais burra de nível de consciência que um ser pode ter. Tentar mudar os outros. Você não tem controle sobre outra pessoa. A única coisa que você pode fazer é botar luz, lucidez. Entendeu? Às vezes a gente com pessoas que estão... Quando eu vejo assim, um colaborador, se ele vai ficar comigo ou não, tá? No exercício, só para finalizar, e vocês são empreendedores, vocês têm gente no comando de vocês. Quando eu vejo se aquela pessoa está num nível de consciência que percebe algumas coisas. Se ela não está no nível de consciência, eu mudo, porque se ela não tem o básico do princípio de crescimento na empresa, eu não consigo fazer. Olha uma coisa, Fernando, quando a pessoa trabalha com amor, em tudo, o Antônio Carlos, tudo que o Fernando faz na cozinha, ele faz com amor, então tudo que ele faz fantástico. O outro que faz pela obrigação, não consegue desempenhar. Ele pode estar fazendo aquilo ali 10 meses, mas chega o Fernando, faz com amor, faz fantástico. Eu estava comentando com o Marco sobre ele, até convidei ele para participar do treinamento. Nível de consciência é você reconhecer que você tem uma pessoa que está diferente na tua equipe e começar a puxar ela e crescer ela. Entendeu? E o cara entrou na humildade. Consciência das suas limitações, das suas coisas, e foi expandindo, e você vê. Percebam isso. Agora observem a vida de Maria. Vocês estão numa rede, perfeito? Vocês estão numa rede. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá? Então, meu segredo nos negócios aqui, tá? Meu segredo nos negócios, primeiro, eu só trabalho com gente de autorresponsabilidade. Gente, se esse é o meu segredo dos meus negócios, é o segredo que vocês têm que botar nos negócios de vocês, na rede da cadeia para baixo. Então, a autorresponsabilidade, as duas leis, ela diz o seguinte, que você é responsável só sobre você. Você é o timoneiro do barco da sua vida. Você é responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Apenas você, não culpe a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É tu. É tu. É você. Tá? E se você tem 100% de responsabilidade sobre os resultados, às vezes você acha que você não tem 100% de responsabilidade sobre os resultados da sua vida, quem pensa assim, é porque ainda não chegou no nível de consciência de perceber que tem. Vai chegar um momento, se Deus quiser, que eu quero que aconteça isso para vocês, se Deus quiser não, mas eu desejo que vocês expandam a consciência, isso só depende de vocês. Deus não tem nada a ver com isso, tá? Até falei uma expressão mas vai ter um momento que vocês vão perceber que vocês têm controle absoluto sobre tudo que acontece sobre vocês. Isso é autorresponsabilidade. É a primeira lei. E a segunda lei da autorresponsabilidade é que se você tem 100% de responsabilidade sobre os resultados da sua vida, você não tem responsabilidade sobre a vida de ninguém. Tá? A segunda, princípio de riqueza, que está diretamente ligado a servir. Ziglar, você será muito rico quando ajudar os outros. Você será muito rico quando resolver o problema dos outros. O princípio de riqueza tem a ver com o princípio de servir. Tá? O problema é que as pessoas querem se servir, elas não querem servir aos outros. O princípio de riqueza
tem a ver com servir. Ser um sucesso. Ser um sucesso é ser você um sucesso. E quando eu falo que você tem que ser um sucesso, sucesso está ligado a metas, tá? Sucesso está ligado a metas. Sucessos são metas, tá bom? Sucessos são metas, tá? Ser um sucesso. Então, quando eu falo sucesso, são metas. Pobre não tem meta, rico tem meta. Sucesso são metas. Tá bom? Modelagem, aprender com quem sabe. Aprende com quem sabe, velho. Sucesso deixa pistas. Aprende sucesso deixa pistas. Aprende o que sabe. Se uma pessoa é rica, vai ver o que ela fez. Vai ver os hábitos dessa pessoa. Sucesso deixa pista. Tá bom? Contágio social. Jesus Cristo já sabia de tudo isso que falava. A gente não precisa... Eu conheço uma pessoa simplesmente sabendo com quem ela anda. Contágio social. Você é a média das 5 a 7 pessoas que você convive. Contágio social. Eu não preciso nem conhecer o Aloísio. Basta eu saber com quem o Aloísio anda. Quem é o grupo de convívio do Aloísio, eu vou saber mais ou menos quem é. Você anda com as pessoas que você vibra. É claro que você pode decidir mudar. Mas o contágio social é isso. É o que Jesus falava. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Contágio social. Tá? Então eu aplico essas 5 pessoas. Se você tem, o Tadeu está percebendo isso muito tranquilamente. Tem um cara lá na cozinha que ele até faz o serviço direitinho. Eu não vou falar o nome. Mas ele percebeu que o cara só anda com a bandidagem. Qual que é o contágio social do cara? É a bandidagem. Tadeu chegou e falou, eu tenho controle sobre o cara? Não. Eu posso botar a luz. Chegou e falou com o cara, ó, velho, eu acho que... Tu acha que isso vai te trazer prosperidade, riqueza, alguma coisa? Aí o cara, mas o cara não startou a consciência dele, percebe? O que o Tadeu fez? Tirou ele. Tirou ele. Entendeu? Então, bônus, que eu vou dar o primeiro intervalo, daqui a 15 minutinhos eu vou dar o primeiro intervalo. Como construir uma mente vencedora, tá? Todos nós temos temos crânio do mesmo tamanho e mentes de mesma capacidade. Por que alguns brilham com tanta genialidade e outros têm uma vida com tanta dor, sofrimento, tensão, estresse e demais mazelas? Você pode receber até estímulos externos, mas observe que todas as experiências humanas são geradas na sua mente, são internas. O que está acontecendo acontece dentro de você, na sua mente, percebe isso. Beleza? Então, alegria, sofrimento, tristeza, estado de miséria está acontecendo na sua mente primeiro. Aí qual que é o erro fatal? Apesar de receber estímulos externos, chega o ET aqui, dou uma comida de geral na galera, que nem a reunião, entendeu, Antônio Carlos? Você lembra aquela reunião? Acreditar que o que está sentindo é externo é um erro fatal. Achar que o problema sou eu. Eu te estimulei externamente, mas o que você passou internamente com você. Perceba isso. E você percebeu isso. Então, tome consciência que a qualidade da sua vida é de inteira responsabilidade sua e de mais ninguém. Sua vida é criação sua e de mais ninguém. Por isso que muitos não mudam suas vidas, pois não acham que sua vida é sua criação. Tá? Aí, um segredo importante, observe o alimento que você dá para a sua mente. Quem começa no grupo de empreendedores é uma coisa automática, começa a deixar de assistir televisão. Cara, só tem porcaria nas TVs abertas. Só tem desgraça. Se você come uma comida estragada, você tem diarreia. Aí tu chega e tu lê a televisão, tu só vê o jornal, só tem desgraça. Tudo só tem desgraça. Tirando essa menina maravilhosa que eu acho que só vê desenho, só tem desgraça. Aí vocês ficam alimentando a mente de vocês, observando só desgraça. Olha aí, o cara aí morreu com tiro na cara, olha aí, não sei o que, mano. Só tem desgraça. A sociedade brasileira inteira estava acompanhando a Lava Jato. Para pensar o que a prisão do Maluf muda a tua vida, o que o Eduardo Cunha tá fudido muda a tua vida, o que o Palocci tá fudido muda a tua vida. Por que nós, seres humanos, ficamos felizes de ver essa galera se fudendo?
Vocês têm que começar a pensar. Por que que a desgraça daquele cara me traz felicidade, me traz qualquer estímulo de prazer? É um irmão que fez um monte de merda lá, mas que você tem que chegar e ter compaixão. Agora, ter prazer com a desgraça do outro é nível de consciência. Tá bom? Então, conclusão que eu falo com vocês. Vocês acreditam no sol? Tudo bom, Fernandão? Esse treinamento está sendo gravado, eu vou deixar disponível para você o primeiro módulo, vão ter mais 2, tá? Mas eu quero que você participe, eu até falei de você aí no treinamento, tá bom? Então, vocês acreditam no sol ou o sol está lá? Tá? Vocês acreditam na lua ou a lua está lá? Beleza? Parem de acreditar em Deus e apenas sintam o poder de Deus em vocês. Toda crença que vocês têm de Deus, ela é uma crença mental, é a mente enganando quem seja Deus para vocês. O Deus, esse poderoso da introdução, que o Criador, ele é gigantesco demais para ser compreendido na sua mente. O Deus só pode ser sentido no coração. Deus só pode ser sentido no coração. Toda crença que você... Crença vem de crer, de acreditar e vem de mente. Toda crença em Deus é um engano. O Deus só pode ser sentido, tá? Logo, tenha fé em você e apenas seja o que veio para ser. Eu vou terminar, tá? Essa parte do módulo e vou deixar para subir esse vídeo para não ficar muito longo, mas Jesus já falava o seguinte: se tiveres fé, como as que tem, farás milagres maiores do que os meus. E a fé que Jesus falava é fé em você. Vocês precisam ter fé em vocês. Acreditar em vocês. Tu acha que por maior que tu seja, na introdução do vídeo que eu te falei, tu vai chegar num pezinho do que o cara é? Sai dessa, velho. Sai dessa. Tá bom? Então tirem essa ilusão da mente de que achar que vocês serem fantásticos, se tornarem pessoas fantásticas, vocês estão se tornando soberbos. Observem que, à medida que vocês estão acertando, vocês estão ficando mais próximos de errar. Mas observem, lembrem do vídeo inicial que eu apresentei na introdução. Vocês não são nada em relação ao universo. Você imaginar que qualquer poder que você tenha, qualquer coisa fantástica que você tenha, vai ofender a Deus, vai mostrar soberba a Deus de alguma coisa, vocês não são nada em relação à criação, ao que é criado. E se tá certo que ele fala que nós somos a imagem e semelhança, você acha que ele vai querer um merda ou um fodão? Ah, não, eu vou ser um merdinha, porque senão, um merda ou um fodão? Então, parem de ter fé em Deus e passem a ter fé em vocês. Acreditem no potencial que vocês têm. Entendeu? Quem chegou no final, eu vou deixar esse vídeo, eu vou fazer o intervalo, tá? Para vocês. Deixa eu só ver aqui, só um pouco. Ô, chefe, quero falar umas coisas com você, aproveitar o intervalo. Tá, mas deixa, eu tô gravando, eu vou parar aqui agora. Eu vou subir esse primeiro vídeo, são 11 horas, tá? Eu vou fazer o intervalo, vocês param, eu vou parar 2 horas. A 1 hora vocês voltam, tá? Aí a gente vai para o segundo módulo, o terceiro. É um treinamento longo, eu vou subir no Zoom esse vídeo eu vou subir no YouTube, no Casal 20, ele não vai estar, ele vai estar como um vídeo privado, ele não vai estar como vídeo público. Esse conteúdo que eu passo para vocês é um conteúdo diferenciado, que faz vocês percebam que vocês são parte de um todo,
tá bom? E passem a depositar em vocês. Lembrem da vida de Maria. Eu sei que mexeu com muita gente aí. Tá achando, bonitão, que você se droga e esse DNA só ficou com você, lindão. Tá achando que você bebe e esse DNA ficou só com você, lindão. Percebam tudo, expandam sua consciência que vocês. Aí tá achando que você pega as suas mazelas, o cara tá lá no churrasco lá, tomando toda, fica bêbado na frente dos filhos e os filhos não vão ficar bêbados. Não vê isso como uma referência. Percebam isso. Eu vou interromper, vou gravar aqui o vídeo. Eu considero o primeiro módulo do treinamento aí feito. Lembro que são 3 módulos, tá? A gente vai puxar, mas que isso sirva para vocês no crescimento. Percebam que vocês são compostos de corpo, mente e eu, tá bom? Eu vou abrir só alguns comentários aqui. Estou finalizando. Agora, o que achou, quem participou do início, se teve algum input importante, tá bom? Deixa eu só parar a gravação aqui.